Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para iniciarmos o nosso dia meditando na Palavra de Deus e orando por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês o texto que vem de Ezequiel, capítulo 43. Ao final também queremos orar pela sua vida e pela sua família. Ontem nós oramos por esse novo mês de setembro que estamos iniciando, aproximando o início de uma nova estação. E hoje, se você não participou ontem, nós mais uma vez queremos orar por você e por esse novo mês que estamos iniciando. Hoje, segunda-feira, aqui nos Estados Unidos é um feriado, o dia do trabalho. Eu e a Rafa com as crianças vamos estar de folga, mas temos a alegria de compartilhar com vocês essa meditação baseada em Ezequiel capítulo 43, que é uma continuação do texto que lemos ontem. Você pode conferir o texto de ontem com a leitura de Ezequiel 40, 42, quando o Senhor apresentou ao profeta as dimensões do templo do Senhor, mostrando que Deus, na sua soberania, é aquele quem determina uma medida de fé a cada um e Ele estabelece onde cada um vai trabalhar no seu ministério, mostrando que alguns têm um ministério maior, outros têm um ministério menor, mas todos de igual importância, conforme o Senhor tem escolhido e distribuído os seus dons e talentos. Hoje nós vamos ver qual é a lei que rege esse templo do Senhor. Nós vamos ver que essa lei é a santidade. Não mais como no tabernáculo de Moisés, ou mesmo no templo de Salomão, em que havia um lugar considerado santo dos santos, mas todo o topo do monte, do templo do Senhor, representando toda a comunidade dos crentes, todos aqueles que estão como parte da família do templo do Senhor, são santos ao Senhor. Esse é o chamado de Deus, para nós vivermos em santidade. Salmo 93, verso 5 também diz que a santidade é o ornamento do templo do Senhor. E nós lembramos, para iniciar essa leitura de hoje, que o templo aqui não se refere a um edifício construído. Jesus, os apóstolos, seus discípulos nunca construíram um templo físico, mas esse templo se refere à comunidade dos crentes que confiam em Jesus e que vivem em comunhão com Deus para a sua glória. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor entendimento no dia de hoje sobre esse texto, que possa ter uma aplicação pessoal sobre a nossa vida, que cada um de nós possamos receber de forma individual, de forma específica, aquilo que cada um de nós precisamos de entendimento e sabedoria que só vem da parte de Deus. Não é o que eu e o Tiago falamos aqui, mas sim o que Deus pode falar e ministrar ao seu coração. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, fale conosco através da tua palavra, revele a tua vontade, os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos a viver, Pai, a vida que o Senhor tem para nós e a nossa família. Que a palavra de hoje, Pai, possa falar específico ao coração de cada um de nós. Nós pedimos a tua ajuda, a tua direção, que a tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, traga luz e direção, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então a leitura de Ezequiel, capítulo 43, que diz assim: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste. Nós vimos ontem que esse homem é o próprio Senhor Jesus apresentando essa visão espiritual ao profeta Ezequiel. E Ezequiel diz: E vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refulgia com a sua glória. Esta visão era semelhante à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade e as visões que eu tive junto ao rio Quebar. Essa visão ao rio Quebar, junto ao rio Quebar, foi a visão que Ezequiel relatou no capítulo 1, quando aos 30 anos de idade ele teve a primeira visão da glória de Deus. Foi chamado, além de sacerdote, para ser um profeta do Senhor. E ele diz: Eu me prostrei com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Essa glória que havia deixado o templo do Senhor, ou se afastado do seu povo por causa dos pecados, da rebeldia, da idolatria, agora após a disciplina e o cuidado do Senhor, ele retorna para encher esse templo com a glória do Senhor. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo.
Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo, e ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a planta dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. O povo de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos da vida dos seus reis, nos seus santuários, nos montes. Quando eles puserem a sua soleira perto da minha soleira e os seus pilares junto dos meus pilares, com apenas uma parede que fazia separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas detestáveis. Por isso, eu os destruí na minha ira. Agora, que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para o povo de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizerem, informe-os acerca da planta do templo. Isso é o que nós lemos ontem, Ezequiel capítulos 40, 41 e 42. Uma descrição detalhada da visão do novo templo que Deus deu ao profeta Ezequiel com cada uma das medidas, em detalhes precisos, a sua disposição, as suas saídas e as suas entradas. Toda a sua planta, todas as suas prescrições e todos os seus regulamentos, põe essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis a toda a sua planta e sigam todas as suas prescrições. E ele conclui essa leitura, ou essa visão que nós iniciamos no capítulo 40, aqui em Ezequiel 43, verso 12, dizendo: Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Esta é a lei do templo. Ou seja, essa visão que Ezequiel recebeu de todas as salas, de todas as paredes, de todos os detalhes com as medidas e prescrições sobre o templo do Senhor, lembrando que esse templo se refere à comunidade dos crentes, não a uma construção física, mas ao grupo de pessoas que confiam em Deus e que estão escolhendo viver os seus propósitos. Qual é a lei que rege essa congregação, que rege esse povo? A santidade do Senhor. O que Deus requer de nós na sua lei é o que Ele mesmo nos dá pelo seu Espírito Santo, a santidade que vem dele. E a partir do verso 13 inicia-se então uma nova visão, uma nova sessão do livro de Ezequiel, detalhando os serviços que seriam realizados neste templo. Diz assim: Essas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, de 1 côvado a 1 palmo. A sua calha tem 1 côvado de profundidade e 1 côvado de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. Esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até o beiral inferior, ele tem 2 côvados, de altura por 1 côvado de largura. E desde o beiral menor até o beiral maior, tem 4 côvados de altura por 1 côvado de largura. A fornalha do altar tem 4 côvados de altura e 4 chifres se projetam dela para cima. Ela é quadrada com 12 côvados de comprimento e 12 côvados de largura. O beiral superior também é quadrado, com 14 côvados de comprimento por 14 côvados de largura, com uma aba de 1 côvado e a calha no meio do côvado, em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: Estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim, declara o soberano Senhor. Você colocará um pouco de sangue nos 4 chifres do altar, nos 4 cantos do beiral superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará expiação por ele.
você queimará o novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado, da área do templo fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro, tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode e um bode como oferta pelo pecado, e fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei, declara o soberano Senhor. Nós devemos entender que essa visão que o profeta Ezequiel está relatando, escreveu no seu livro, é como um sonho, quando Deus fala com você em um sonho e aqueles elementos vistos nos sonhos, na verdade, representam algo, não são literais. Ezequiel não está tendo aqui uma palavra literal de Deus para entregar a um povo, e ele não está vendo um templo fisicamente construído. Nós começamos no capítulo 40 com a leitura de que Ezequiel foi levado em espírito a ter essa visão de Deus. Então, quando Deus nos dá uma visão ou um sonho, nós precisamos pedir a Deus discernimento do que aqueles elementos, aquelas pessoas, aquelas práticas que nós vimos neste sonho ou nessa visão representam. E algo claro, dentre tantos elementos e certamente muitas revelações que há nesse texto, uma coisa que é clara é que esse templo do qual se trata é o grupo de pessoas que confiam no Senhor, que vivem em comunhão com Deus. E a lei que rege esse grupo de pessoas é a lei da santidade do Senhor. Cada um com o seu dom, cada um com uma determinada medida de fé, cada um no seu ministério, mas o Senhor quer que todos nós sejamos santos, separados para Ele. Fica claro então do que temos aprendido sobre o coração de Deus e o que Ele pretende para o seu povo, que a santidade marca o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para a imundície, para a impureza, mas sim para a santidade. Amém. Nós servimos um Deus santo e queremos hoje orar com você, pedindo a misericórdia dEle, que também nos purifique, que nos ajude a viver de acordo com as exigências dele mesmo, que ele nos ajude a viver, colocando em prática a santidade que o Espírito de Deus traz para nós a cada dia. O que o Espírito Santo está falando com você? Vamos orar juntos? Coloque diante do Senhor também seus motivos de oração, suas causas, e eu e a Rafa queremos orar com você. Te damos graças, Pai, lembrando conforme o profeta Ezequiel escreveu que o Senhor é um Deus santo. A santidade é o ornamento do templo do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos chamado para viver em comunhão com o Senhor, mesmo sendo nós tão pequenos, como o próprio profeta foi chamado de Filho do Homem, e o Senhor sendo soberano, Deus Todo-Poderoso, Deus que é santo, mas o Senhor tem pago... O Senhor pagou todo o preço e tem nos chamado para vivermos desfrutando dessa santidade que é o ornamento da tua casa, santidade que é atributo do Senhor. Mas como, Pai, nós podemos vivê-la sem a tua ajuda? Eu e a Rafa pedimos para a nossa família, para cada pessoa que está orando conosco agora, pedindo que no dia de hoje mesmo o Senhor nos batize com a tua santidade. O Senhor nos mostre meios, Pai, de desfrutarmos dessa santidade do Senhor, de a praticarmos, de fazermos da santidade do Senhor um hábito das nossas vidas, uma marca do nosso caráter, uma marca da nossa família. Se isso é o que a tua palavra diz, Pai, que a lei que rege o topo do monte do Senhor, do teu templo, que a lei que rege essa comunidade dos crentes é a tua santidade, nossa oração, especialmente hoje, Pai, é para que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade, adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade, orarmos, Pai, contemplando a santidade do Senhor e vivendo a cada dia conforme o Senhor deseja para nós.
Te damos liberdade, Espírito Santo, para cumprir para conosco o teu propósito, para trazer a tua santidade às nossas vidas, como o Senhor deseja. Sim, e pedimos Pai. que o Senhor retire de nossas vidas tudo aquilo que é ídolo, sem vida, tudo aquilo que é rebeldia, tudo Sim, aquilo meu que Pai. mesmo sem percebermos tem desagradado o Senhor. Pedimos que o Senhor traga a santidade do Senhor, que é muito melhor do que a nossa, para as nossas vidas e nos ajude a vivermos de modo a glorificar o Senhor. Nós também apresentamos ao Senhor, Pai, cada motivo de oração, Recebe, cada Senhor, necessidade, pessoa, cada nome necessidade, apresentados Senhor. ao Senhor agora em oração. Sim, meu Pai, E em de nome acordo de com a Jesus. necessidade de cada pessoa e de cada família, eu e a Rafa oramos pedindo a bênção do Senhor, Sim, que o meu Senhor Pai. venha de encontro a cada necessidade, Amém, respondendo, Senhor, em nome de operando, Jesus. Pai, com o teu poder e manifestando, Pai, os teus milagres, de modo que o teu nome seja glorificado. Mais uma vez pedimos a tua bênção para essa nova semana que iniciamos hoje, para esse novo mês de setembro de 2024. Sim, e consagramos ao Senhor a nossa família, Recebe, o nosso Senhor, em futuro, nome de tudo que Jesus. toma o nosso nome, Pai, sejam cobertos pela tua santidade e resultem em grande glória para o teu nome. Oramos com ações de graças e com fé, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um Graças dia a Deus. muito, muito abençoado. Nós amamos Sim. vocês e nos vemos amanhã, né, minha irmã? Se você deseja se aprofundar um pouco mais nessa lei sobre a qual compartilhamos hoje, a lei da santidade do Senhor, nós sugerimos que você medite com a leitura da carta aos Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas mostrando que a lei para a qual nós somos chamados hoje não é a lei de Moisés, não é a lei da carne, mas sobretudo a lei do Espírito. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos a cada dia desfrutar da santidade do Senhor. Deus abençoe sua família, essa nova semana, esse novo mês. Nós amamos vocês. Um abração.